Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muitíssimos bem-vindos a mais um episódio de Cartas à Igreja. Nessa série temos estudado as epístolas escritas para orientação, edificação e exortação da igreja, que é o coletivo de discípulos de Jesus. E hoje nós estamos começando uma nova epístola. Vamos ler agora em sequência a 1 Coríntios, a segunda epístola de Coríntios e, obviamente, quando começamos uma nova epístola, fica já a tarefa de casa de ir e assistir o panorama dessa epístola no Bible Project em português. Tem sido bom demais para essa série ter esse trabalho do Bible Project, que é extraordinário. Se você, inclusive, não é inscrito no canal deles, por favor, se faça esse favor. É muito bom poder ver o contexto, esse resumo do contexto histórico-cultural por trás de cada livro da Bíblia, e é sensacional que eles estão tornando isso acessível em português. Então, não se esqueça de dar uma olhada, uma sondada. Então, já de começo, como de costume, um pouquinho do que está acontecendo. Hoje a gente não está com parece até errado não estar com a Bíblia da série. A gente tem, durante toda a série, lido uma A21, hoje a gente vai ler uma NVI, por motivos de que a outra A21 não está comigo nesse momento. Mas vamos estar lendo 2 Coríntios e pensando um pouquinho aqui no contexto. Antes de ler as introduções de Paulo, as introduções de Paulo sempre sendo muito boas, vale mencionar que a segunda epístola à igreja de Corinto não é necessariamente a segunda. O livro, a própria carta dá a entender que teve alguma outra carta entre 1 e 2 Coríntios. Então, de qualquer forma, é a segunda que nós temos acesso e elas continuam trazendo boa orientação para a igreja. Mas Paulo começa dizendo, sua introdução de costume, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, lembretes que a Igreja de Deus é como se fosse a denominação, igrejas foram plantadas por Paulo, nesse apostolado, a incircuncisão. Trabalhamos isso tudo, mas Paulo está nessa missão, correndo com especialmente a mensagem do Evangelho aos gentios. Enquanto de início nós temos os outros apóstolos, discípulos de Jesus, muito ainda concentrados com o apostolado à circuncisão, pregar o Evangelho aos judeus. Então, nós temos isso tudo, toda essa dinâmica acontecendo. A data estimada para 1 e 2 Coríntios e também a Epístola aos Romanos é entre o ano 53 e o ano 57. Então, mais ou menos nesse período é que é datado essa segunda carta, que não é necessariamente a segunda. Mas, mergulhando no texto, ele continua, já no versículo 3, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá a paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então, já de começo, nós vemos
esse lembrete importante de como Deus é quem nos traz consolação e de que Deus nos dá consolação não para somente o nosso benefício próprio, mas como toda boa dádiva que vem do Pai das Luzes, né, nós recebemos isso para compartilhar. Quer dizer, nós somos consolados para que possamos consolar aos outros. E algo extraordinário, né, algo que Paulo, como um sofredor veterano da fé, traz para a igreja de Corinto, é esse lembrete de que eles, agora que estão, né, entrando na fé, não participam apenas do sofrimento que os apóstolos experimentam, mas participam também da consolação que esses mesmos recebem. E isso é algo importante, né? Olhando para a vida de Paulo, se torna muito evidente. Paulo é um cristão, né, exemplar. E algo que se torna evidente é que a vida cristã não é vazia de problemas, de dificuldades e de sofrimento, né? A vida de Paulo é cheia disso, mas o que nós experimentamos como cristãos é consolação e alegria mesmo em meio a essas dificuldades. Jesus nos avisou com muita clareza que no mundo nós teríamos aflições. Ele também nos disse para termos bom ânimo, porque ele mesmo venceu o mundo, né? E Paulo conta e está trazendo para eles experiências que eles tiveram na Ásia, onde eles perderam a esperança de continuar vivos. Quer dizer, tamanha era, né, a aflição, a perseguição, os perrengues que eles estavam passando, eles mesmos estavam prontos para não continuar vivos, mas mesmo assim tendo esperança em Cristo Jesus, que ressuscita os mortos. Quer dizer, para o cristão, a morte não é o final. Então, seja vivendo nesse corpo ou num corpo glorificado posteriormente, nós, né, estamos em Cristo e isso é o que importa. Algo que nós devemos sempre carregar para a vida cristã é essa verdade, que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. A gente transborda essa consolação. E uma das coisas que esse mundo mais precisa é de consolo. E nós devemos sempre carregar esse consolo a pessoas em suas horas de dificuldade, em suas horas de sofrimento, porque devemos estender o nosso consolo no Senhor aos outros. Ele continua no versículo 12, trazendo à tona uma mudança de planos. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, em santidade e sinceridade provenientes de Deus, e não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender, e espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, como nos orgulhamos ou como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Em outras palavras, eu estava falando que iria visitar, mas não planejando que ia visitar? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como suas propriedades e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu não estou indo como o planejado. E Paulo está explicando: ei, não foi de maneira leviosa, né, leviana, que eu disse que iria pensando não ir. Esse realmente era o plano. Só que, como a gente vai perceber ao longo dessa epístola, né, tem uma engrossada no caldo por causa do momento que Paulo e a igreja de Corinto estão passando. É um momento de muitas tensões e nós vamos ver, né, muito do conteúdo das epístolas sobre isso. Então Paulo está dizendo, né, que já não foi como esperado essa viagem, mas as coisas tendo chegado onde elas chegaram, né, ele, Paulo, conhecendo os coríntios e a maneira como, né, os coríntios reagiam às pancadas, ele está dizendo melhor que vocês leiam isso aqui do que se eu tivesse aí, né, pessoalmente para entregar o que eu estou para entregar.
parte dessa tensão, e ele vai continuar, né, a gente vai continuar depois no capítulo 2, ele falando, né, que não queria vir com outra visita dolorosa, e a gente vai ver sobre isso já no próximo episódio, ele preparando o pessoal para uma visita dele, né? E eu acho muito legal, esses textos me fazem muito pensar no contexto de como se era naquela época, né, estar viajando, pregando, como era a vida da igreja, porque essas viagens, obviamente, né, não tinha avião, não tinha internet para essa constante comunicação. A gente vive num mundo muito mais conectado, né, muito mais ligado e podendo, né, estar presente mesmo quando estamos distantes. Nós temos amigos em outros países com quem, né, conversamos frequentemente conforme eles vivem, né, a vida do Evangelho do Reino, e tudo isso ameniza essas distâncias, mas no tempo de Paulo não tinha nada disso. Até mesmo o custo de mandar as cartas. Outro dia eu vi alguém comentando que, né, assim, algumas dessas distâncias que as cartas percorriam e como elas tinham que ir, né, sem um serviço de correio formal, às vezes você tinha que pagar, né, toda a viagem, a hospedagem de quem estava levando a carta, né, e esses dias eu escutei alguém fazendo essa conta, tipo, cada uma dessas cartas era tipo comprar um carro, né? Então, assim, era um alto investimento que Paulo estava fazendo, né, nesse estilo de suas viagens missionárias. A gente já conversou, ele ia pregando o evangelho em novas cidades, uma comunidade de crentes se levantava, né, de pessoas que criam nessa mensagem, e ele ia embora sem deixar eles né, sem levantar o líder dentre eles, porque o neófito não é apto para liderança, e eram comunidades somente, né, de neófitos. Então ele saía, ia pregando em outros lugares, e aí ele voltava e estabelecia como os líderes aqueles que estavam, né, desenvolvendo essa liderança organicamente, pessoas que estavam amadurecendo, estando prontos para liderar, o que deixa pra gente uma lição. Eu sempre escuto meu pai falar, é melhor não ter líder do que ter um líder, né, imaturo. Então a gente vê isso no plantio de igreja de Paulo, era desse estilo. Então é legal pra gente, quando a gente tem esses detalhezinhos, né, de entender as viagens, os dramas, né, as distâncias, pra gente entrar um pouquinho no que era esse contexto da igreja do primeiro século e a maneira como eles corriam com essa mensagem. Então, dito isso, né, fica aqui a nossa introdução a 2 Coríntios, né, olhando um pouquinho para essa introdução de Paulo, que, né, mais breve do que o de costume aqui, e já entrando no assunto da consolação. E com essa soma a gente vê o quão desanimada provavelmente estava a igreja de Corinto, né, ele já entrando aqui, tocando nesses assuntos dos dramas, das dificuldades, e, né, a gente continua isso no próximo episódio. Última coisa, né, me serve de consolação ver que o drama nas igrejas não é de hoje, né? Sempre, onde tem gente vai ter problema, onde tem problema, né, vão ter os seus dramas. E quando a gente fica muito escandalizado com a igreja, isso mostra o quanto a gente às vezes não está lendo a Bíblia, que sempre teve esses problemas dentro da igreja. Obviamente a Bíblia nos traz essas coisas em instrução, né, para que a gente não repita os erros e repita os acertos e saiba julgar o que acontece mesmo dentro da igreja pela palavra, né? Eu digo assim, mesmo as coisas feitas do modo correto, ainda vão haver dificuldades porque tem pessoas. Isso não é desculpa ou aval nenhum, né? Para a igreja escorregar no que é bíblico, temos sempre que andar no caminho, né, da palavra, mas no que diz o aspecto relacional, né, sempre vão haver dificuldades, porque pessoas são difíceis de lidar, né? Então, fica, né, esse lembrete e a gente se vê no próximo vídeo.